Olá, olá, muito boa noite. Aliás, boa tarde ainda. 17 horas e 20 minutos aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho. Nós estamos falando aqui da capital de Rondônia. Eu e o doutor Leonardo Antunes já dou um bom dia, boa tarde, boa noite, até porque tem gente que vai ver essa live daqui a pouco, na madrugada, tem outros que só verão amanhã, e eu já vou logo adiantando. Ou eu ainda estou meio enrolado para colocar aqui os comentários, tá certo? Mas eu quero que, se for possível, vocês digam aí como é que está o áudio, como é que está o sonzão desta live, até porque nós fizemos a semana passada, acho que a semana passada, e repercutiu. Doutor Leonardo Antunes, boa tarde, boa noite, um abraço, como é que está o senhor, meu irmão? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para todos os telespectadores e que acompanham o Facebook, Instagram, a página do Luiz Carlos Pereira. Pois é, Vamos bem, graças a Deus. daqui a pouco a gente vai ter que melhorar essa. Como é que se diz? Diminuir o espaço entre uma live e outra, né? Até porque eu É estou colocando verdade. agora um papo com o doutor. E o doutor Leonardo é especialista no direito esportivo, foi o advogado, o defensor justamente do presidente Maranhão e também do Wesley Dias, que é o presidente da União Cacoalense. O, o processo, a sessão já está toda no site da federação, no link lá do TJD, e aí nós tomamos conhecimento, doutor, agora oficialmente com relação ao que aconteceu com esses dois presidentes de clubes, né? Uhum. O Maranhão, como nós já tínhamos adiantado, o Maranhão foi penalizado com 240 dias e uma multa de R$ 400. O Wesley Dias, eu tinha até colocado que tinha sido 200 dias, menos dias, menor número de dias, mas Isso. que o valor tinha sido em torno de 1.666,66. Eu até brinquei que a matemática lá funcionou lá no dia, né? Porque ou o auditor estava com. Porque o pessoal da parte de humanas não gosta muito de números, né? É Mas, verdade. mas quando eu fui ler agora no link, eu vi 2.666,66, ainda está por extenso. E aí, doutor, por que aumentou de valor? A questão desse aumento, na verdade, não houve um aumento, né? O que houve foi um debate da defesa no momento do julgamento e na hora da fundamentação do voto do auditor relator, ele aplicou as agravantes previstas no CBJD. E ele considerou o artigo que fala sobre agravante pela condição que o denunciado exerce dentro da entidade de prática desportiva. Ou seja, trata-se de presidente. E uma outra agravante que ele considerou também foi que o presidente Wesley é reincidente. Então, ele já tem uma passagem pelo TJD do futebol. Então, isso também considerou agravante. E o tipo de infração disciplinar que ele foi condenado nessa multa pecuniária, ele foi condenado, foi o artigo 243F, que é considerado ofensa à honra, né? Ofensa à honra. Então, como houveram palavras proferidas contra o senhor Fabrício e o presidente Heitor, o auditor relator considerou 243F duas vezes. Esse aqui é o raciocínio do julgamento. Então, como foram duas vezes, foi uma pena pecuniária para um 243F e uma pena pecuniária para um outro 243F, que foi cada um no valor de R$ 1.000. Foi Uhum. o meu entendimento no momento da minha sustentação oral e como foi o debate na dinâmica da sessão de julgamento e como o auditor relator falou para fundamentar o seu voto. E ali ele aplicou as agravantes. Ele considerou um terço da pena, que deu 333,33, e aplicou a soma. Então, deu 2.666,66, na matemática correta.
Na matemática, não vamos atropelar a matemática, está corretíssimo, está bonitinho. Agora, eu entendo, eu como leigo, né, eu sou matemático, né? Uhum. E já passei por ali também pelo TJD como auditor e indicado pelos árbitros, na minha época, pela arbitragem. E eu sou um rabiscador, sabe? Eu fico mexendo nas coisas. E eu entendi que ali poderia caber um recurso. Por exemplo, eu fui no artigo 152, que é dos embargos de declaração. Eu entendo, eu queria que o senhor tirasse essa dúvida, se ali não cabia um recurso, ou seja, junto ao Pleno, para tentar minimizar esse valor, maneirar esse valor, doutor Leonardo. Seria possível? Sim, seria possível entrar com opor, né? Que se fala os embargos de declaração. Esse Uhum. artigo, eu não me lembro se é 152A ou 158A. 152A. A. É, A. 152A, ele prevê os embargos de declaração para sanar obscuridade, ou omissão ou contradição dentro do processo desportivo, né? Prazo de 2 dias. Então, como eu recebi essa ata e publicação da decisão, o prazo se encerra hoje, 2 dias para oposição de embargos de declaração. O ponto que eu poderia atacar seria essa questão do esclarecimento quanto à aplicação da agravante, né? Porque, no meu entender, eu acho que ele não pode ser punido 2 vezes no mesmo tipo de infração disciplinar. Então, eu teria uma argumentação de embargos de declaração aí, e os embargos de declaração eles são opostos diretamente ao auditor relator, não diretamente ao pleno do TJD. O que entraria no pleno do TJD seria o recurso voluntário, né? Após 3 dias, dentro do prazo de 3 dias, né? Após a publicação da sentença. Da sentença não, da decisão. Seu áudio está... Agora voltou. sim, agora sim. Tanto junto ao auditor relator, Exato, porque ele foi quem como proferiu a como ao decisão. pleno. Sim, como ao pleno. Todos eles têm um valor, claro, para poder Sim. entrar com esse recurso. E aí a minha pergunta ao nobre defensor dos dois presidentes. Era muito alto, doutor? Parece que ninguém se interessou, nem o Wesley, nem o Maranhão. São as custas para recurso dentro dos TJDs, não é só aqui não, tá? São valores um pouco elevados a quem considera a prática de atividade desportiva e a movimentação de tribunal. As pessoas entendem que as custas são altas, mas é um custo que é meio que padronizado nos tribunais dos estados, né, das federações dos estados do Brasil. Então aqui não está nada fora do normal, não. Só que os denunciados às vezes optam em cumprir a decisão do que investir ou gastar, porque na cabeça de algumas pessoas esse valor é um gasto, né, de pagamento de custo, para poder tentar um recurso que não sabe se vai ganhar. Então, até agora eu não tenho nenhuma posição com relação à União Cacoalense, se o presidente vai querer recorrer, mas o vice-presidente Maranhão já me sinalizou dizendo que não teria interesse em recorrer e vai cumprir a pena imposta pelo TJD. Eu aguardo ainda o posicionamento do senhor Wesley quanto à interposição de recurso nesse processo dos 200 dias e R$ 2.666. Entendi. Doutor Leonardo Antunes, e me diga uma coisa, agora vamos deixar esse processo de lado e o que o senhor tirou de, vamos dizer assim, qual foi a sua visão com relação a esse seu primeiro trabalho em relação ao TJD
que eu, por mim, eu achei bem favorável. Não é porque eu estou lhe entrevistando, sou seu amigo, considero, mas o artigo em cima dos dois eram pesados. Por exemplo, se eu não me engano, o Wesley Dias tinha coisa de 50 mil reais, tinha de 360 a 720 dias. O Maranhão também estava nessa mesma toada, ou nesse mesmo artigo pesado. E eu achei interessante que o Maranhão ficou com 200 dias, 240 dias, e o Wesley 240, e agora veio a parte pecuniária, né, a parte de multa. Eu queria só a sua visão, a sua análise do que foi seu primeiro trabalho frente ao TJD de Rondônia. Então, Luiz, logo quando eu comecei a fazer a sustentação oral, eu me senti um pouco emocionado, né, por conta da experiência que eu tive, por estar do Sim, outro lado, como julgador, não como advogado defensor de clubes e atletas, e estar vivenciando um momento que, para mim, era rotina no estado do Rio de Janeiro. Eu ia praticamente toda semana para o TJD, já fui presidente de comissão, fui presidente de tribunal, então, para mim, era uma extensão da minha função, né? Do meu trabalho como advogado. Aí, final do entendo. dia, eu ia para o tribunal, fazia despacho, coordenava as sessões de julgamento. Então, eu vivenciei isso do lado contrário agora, né? Eu gostei muito da dinâmica do julgamento. Obviamente que eu não concordei com a decisão. Na minha opinião, eu acho que a dosimetria da pena não foi aplicada de maneira correta. Como advogado de defesa, eu até conversei com os auditores, expliquei que a minha visão é completamente diferente. Eu entendo que a aplicação do artigo 243-F, que é a ofensa, em determinadas situações não cabia, tá? Eu não estou dizendo tudo, mas Uhum. na maioria das imputações, eu acredito que o artigo 258, que é a atitude antidesportiva, se aplicaria melhor ao caso, a determinadas situações do relatório, né, do RDJ. Mas, Entendi. independente disso, a dinâmica do julgamento, na minha opinião, foi muito boa, foi muito favorável. A visão que eu tive do Tribunal de Justiça aqui foi muito boa, eu gostei bastante. Se eu tiver a oportunidade de continuar com esses clubes, vai ser muito bom para fomentar debate, né? Porque nas próximas oportunidades, se eu tiver que voltar ao TJD, eu vou trazer mais embasamento legal. Eu já abri aqui as pastas de julgamentos com jurisprudências que nós temos formados pelo TJD do Rio, para poder começar a reforçar a sustentação oral e as defesas. Então, é de interesse meu continuar no TJD, atuando, defendendo clubes e atletas, né? E vamos ver se a temporada de 2020 eles vão me permitir a continuar na defesa dos interesses dos clubes. Obviamente que eu venho com a proposta de trabalho em parceria com esses clubes, onde eu incluo palestras, incluo reuniões, incluo aulas para poder demonstrar aos atletas e os dirigentes a importância do cumprimento do regulamento específico das competições e a importância do cumprimento do regulamento geral das competições e fazer o alinhamento e o equilíbrio da relação entre o clube e a federação. Então, isso é um projeto bem alinhado que eu já tenho, né, escrito e tenho feito também fora do estado de Rondônia, que é muito favorável para o futebol local, né, futebol regional. Agora É, depende e, dos clubes. e eu vou logo me adiantando e dizendo o seguinte, como inicialmente eu falei que era um especialista em direito desportivo, você também está com um lado agora, um pé forte dentro da Federação de Xadrez. E claro que trazendo o Tribunal de Justiça Desportivo para o xadrez também seria a elaboração de um tribunal, de alguma coisa a ver com relação
a justiça também dentro do xadrez, meu ilustre? Tem que ter, Luiz. A Constituição Federal, ela prevê, aí vem a questão do artigo, acho que é 217 da Constituição, prevê todas as instâncias administrativas para superação de litígios na questão disciplinar, dentro de entidades de administração de desporto. Então, todas as modalidades, ideal que tenha o seu tribunal, justamente para dirimir essas questões disciplinares, como aconteceu naquela partida entre União Cacoalense e Porto Velho. Por mais que eu seja defensor dos denunciados, existia um entreveiro ali, existia uma confusão, uma certa confusão, erro de arbitragem com relação a pênalti, erro de comportamento de atletas, invasão, discussão, tudo isso que vem contrário ao que é previsto no CBJD, né? E, obviamente que isso acontece no tênis de mesa, no voleibol, no xadrez. Então, o ideal é que a federação tenha sempre alinhada a sua competência um Tribunal de Justiça Desportivo que apesar de ser alinhado à federação, ele é um órgão independente. Então, tem que ter ali, para dirimir violação de regulamento, violação de regras da competição. Então, a ideia do conhecimento desportivo não é só para o futebol. Ele pode se atrelar a tênis de mesa, a xadrez, a voleibol, a basquete, a polo aquático. E assim, aqui dentro da Federação de Xadrez, que é onde eu estou agora, eu vou implementar dentro de um cronograma para 2021 a organização do estatuto, a previsão do TJD e a criação do TJD dentro dessa competência regional de xadrez. Falando em xadrez, eu queria que, se fosse possível, se eu tenho já tá lá com o nosso amigo Walter, né? O Walter, e aí vem novidade aí com relação ao xadrez. Eu tenho aqui, eu já recebi aqui, é um curso de xadrez, eu acho que dá para a gente discutir sobre isso. Curso de xadrez, nível 1, online. Federação Rondoniense de Xadrez, estou lendo aqui pelo meu zap, às 10 horas, isso nesse final de semana, né? Acompanhamento de performance do atleta, aí tem o valor da inscrição em torno de R$ 100, o certificado pela Federação Rondoniense de Xadrez, e as inscrições abertas. Maiores informações com o Walter Amélio, que é o presidente, e o telefone 69 99265 6484. Como eu ainda não sei colocar aqui nesse aplicativo, eu vou repetir o número do telefone, tá bom? E aí a pessoa que se interessar, dá uma paradinha aí dá uma paradinha aqui no vídeo e depois anota 69 99265 6484. Esse curso de xadrez nível. Qual é o seu nível já, meu ilustre Leonardo? -1. 2. -2. Pois é, não, eu digo nós dois. Apesar de, como eu falei, gosto muito de matemática, mas xadrez é excelente, né? Para raciocínio lógico, né? Para desenvolver a capacidade intelectual da meninada, né, doutor Leonardo? É muito bom. Poxa, você não tem ideia, Luiz. Eu trabalho com desporto, né? Mas eu nunca tive um contato direto com xadrez. Nunca tive. Eu estou tendo contato agora, de início de 2020 para agora. Mas como a minha especialização é a parte de federação, registro, parte disciplinar. Não, federação em geral. Certo. Conteúdo teórico, né? E aí eu venho conhecendo essas regras e tudo mais. Então, aqui na federação tem um projeto de xadrez pedagógico que é maravilhoso. Eu acompanhei o curso da Federação de Xadrez no Corpo de Bombeiro, Sim. Aqui em Porto Velho. A técnica, a forma como o professor Walter explana sobre o xadrez é sensacional. Os bombeiros levaram os filhos, né? Adolescentes, e você vê adolescente, criança também jogando, e os meninos são fantásticos. E a ideia é trazer um talento para poder disputar uma competição mais avançada. Nós temos aí também o projeto de encaminhar
a atleta Larissa, que tem 14 anos, que é infantil, para jogar o Floripa Chess Open 2021, no dia 18 de janeiro até o dia 24 de janeiro, lá em Florianópolis, 2021 agora. E a Thalissa, que é a atual campeã estadual de xadrez na categoria feminina. Ela hoje está com 24 anos de idade. Então, são as joias que nós temos aqui no estado de Rondônia que muita gente não sabe. E nós temos jogadores de xadrez, atletas de xadrez, que são adolescentes que estão representando a gente fora do país, que muita gente não sabe. E nós estamos disputando também a Copa América, que muita gente não sabe, estamos bem colocados. Então E o são essas. Walter? O Walter está à frente desses projetos, né? Esse ano de 2020, por conta da pandemia, nós temos realizado poucos eventos presenciais, na verdade nenhum. Aconteceu um só no Bombeiro, respeitando o afastamento, mas a maioria vem online. E online eu não sei se chega a atrair muitas pessoas novas, né, para conhecer o xadrez. Os adeptos ao xadrez que já são antigos e gostam de praticar, mandam mensagens direto para o presidente da federação, agendam o horário aqui, então ele tem atendido presencialmente com espaçamento de horário, né, para poder respeitar o protocolo, né, de Covid-19, e aí chegam algumas pessoas para poder treinar ao longo da noite. Então, aqui, o ambiente se transforma numa sala de prática de xadrez a partir das 18 horas. Hoje vai chegar uma atleta para poder treinar para o Floripa Chess Open 2021. Eu estou vendo aí atrás aí do senhor aí já os troféus. Seria para entregar nas competições previstas para 2020, que não aconteceram, presenciais. Certo. Pois é, então, o doutor Leonardo, esse é o papo aqui com o doutor que eu tinha colocado. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer para o senhor, tá certo? Mas antes disso, eu quero dizer que hoje, sexta-feira, 18/12, já chegando pertinho aí do Natal, e aí, quando é que a gente vai ter o próximo bate-papo, né? A próxima live? Vai se acostumando, viu? Eu acho interessante abrir, pelo menos uma vez ou duas vezes ao mês, para falar, né, sobre todas as modalidades esportivas, não necessariamente só futebol, e Certo. aproximar essa questão de parte administrativa e jurídica para o público, para as pessoas que gostam de esporte. Às vezes, as notícias que saem na mídia são direcionadas ao público de futebol, mas o público não tem aquela oportunidade de perguntar, né? E aqui no Facebook eles podem perguntar, podem interagir, e nos próximos debates nós podemos responder para fazer uma interação. Não só como futebol, mas quando aparecer algum tipo de competição de basquete, de vôlei, de natação, handball, nós podemos trazer ao debate aqui. Tá certo. E tem mais uma novidade que vem por aí, que essa daqui eu vou ficar caladinho, viu? Senão eu perco o amigo. Tá bom? Não vamos falar isso agora não, né? A Mas próxima vez a gente fala sobre a novidade. tá bom. Mas aí outro assunto, outro tema que eu vou falar aqui lembrando que o Campeonato Rondoniense de 2021 já foi, vamos dizer assim, já foi votado a forma de disputa. A fórmula é a mesma do ano passado, ou seja, desse ano de 2020, que não terminou ainda esse maldito ano com o negócio de vírus, de coronavírus, que eu vou ser sincero, tomara que acabe logo esse ano e chegue essa vacina, doutor. Sim. A forma de disputa é a mesma, ou seja, pontos corridos na primeira fase, 5 equipes num grupo, 4 equipes em outro grupo. O ano passado era 5 e 6, né? Sempre dava ímpar. Se o cachorro latir aí é porque eu lhe falei, né, naquela hora. Tem os meninos aqui que eles brincam aqui a gente chama lá no Ceará, rasga-lata, né? Mas é umas bombinhas aqui, os cachorros saem. Eu digo, você vai deixar eu conversar daqui a pouco com o doutor Leonardo? Doutor, então, a primeira fase pontos corrida, ida e volta, classificam 2 do grupão de 5, classificam 2 do grupo de 2. Esses 4 vão fazer aquela semifinal, primeiro contra o quarto,
o segundo contra o terceiro, como foi agora, quando terminou agora esse ano. E depois saem os dois finalistas, e aí vamos saber quem é quem no pódio, né? Esse ano de 2020 deu Porto Velho. Eu acho que você está chegando numa hora muito boa, até porque, como você falou, podemos fazer vamos dizer assim, tem uma equipe de advogados que pode sim trabalhar aqui em Rondônia e também, quem sabe, trabalhar em nível nacional, em nível de STJD. Por quê? Porque o Porto Velho já está garantido no Campeonato Brasileiro de Série D. Entra logo na fase de grupo. Vamos ter 7 jogos do Porto Velho aqui na capital. E lembrando, é bom lembrar aí ao nobre internauta que o Porto Velho foi a única equipe que vamos dizer assim, se especializou ou se mostrou favorável àquele chamamento da Sejusel para a administração compartilhada, viu? Só o Porto Velho, tá certo? Então, o Velho Luizão agora vai ser, eu acredito, vai ser administrado pela Sejusel e pelo Porto Velho. Dizer que os outros dois vão ficar sem estádio? Não. Mas é como eu escrevi ontem, deve ter algum detalhe, alguma taxazinha, porque agora tem uma administração compartilhada. Isso ainda não sei como é que se resolve. Deixa lá com o titio Jobson, né? E o Maranhão. Eu achei sensacional a ideia de compartilhamento. Eu achei muito boa, porque faz a interação e aproximação e dos clubes, né? Isso. E com recursos para poder melhor manter aquele estádio, porque realmente a despesa é alta demais. Agora, o que falta ali, eu torno a falar, seria uma revitalização ao entorno e seria as arquibancadas. Um estádio daquele maravilhoso tem que ter arquibancada. E tem que ter uma revitalização ao entorno, principalmente naquele ginásio ali em frente, a mobilidade, aparar aquelas gramas, iluminar melhor aquela região, para poder gerar um acesso, uma acessibilidade melhor, enfim. Isso aí são outros 500, mas que a nossa cidade precisa desse tipo de revitalização, precisa. E se eu puder ajudar e tiver ao meu alcance que eu puder fazer, eu vou fazer para ajudar. Beleza, meu caro doutor Leonardo Antunes. Como eu falei aqui, amanhã, dia 19, lá no estádio, lá no CT do Rondoniense Social Clube, nós teremos lá uns 4 jogos, tem mais de 4 jogos. É a semifinal do Sub-19 e a semifinal do Sub-19. Eu tenho aqui, eu estou pegando aqui no celular, né? Que eu ainda estou meio amarradinho aqui. Semifinal do Sub-21, justamente as equipes do Mariana e DR4. Não, esse é do Sub-19. O Sub-19 também nós teremos Gêmeos e Porto Clube, semifinal às 8h30 da manhã, de amanhã, dia 19. Isso aqui quem me mandou foi o amigo lá, o Gilberto, lá do bairro Nacional, e eu disse que ia dar um destaque para ele. Estou passando aqui, está passando aqui no celular, viu, Gilberto? Mariana e Atlético do JK, esse é sub-21. O outro jogo eu já falei, Maranhense, eu falei Mariana, ó, e Porto Clube, Mariana e DR4 e Gêmeos de Porto Clube. Então aqui eu falei todos os times. Agora, 17 horas e 48 minutos. Eu estou sem o reloginho aqui, o tempo passa muito rápido. 31 minutos aqui de live. 31 minutos, né? Você vê como. Hoje quem está conversando mais sou eu, viu, Beto? Mas deixa eu puxar aqui só mais um assunto aqui para a gente encerrar esse nosso bate-papo. Eu tinha uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui da pessoa que fez a pergunta no ar, já aqui para o doutor Leonardo. Ele pergunta o seguinte. Com relação. Eu acho que esse aqui eu também eu tinha. Eu vou deixar essa pergunta para lá. Eu vou deixar essa aqui, não vou fazer nada com relação a justamente aquela pretensão. Eu acho que você não chegou nem a formalizar, não chegou nem a fazer o contrato com o Laurinho Valentim, não, né? Da equipe do Ariquemes Futebol Clube.
Que ele tinha interesse de participar do conselho arbitral e tal. Não, nós estamos conversando, o que dificulta um pouco é a distância, né? E a grande ideia é conversar pessoalmente com ele, mas eu já mandei um e-mail também com um projeto e a gente está conversando aos poucos. Porque, como eu te falei, a ideia é fazer um alinhamento entre os clubes e a federação, porque é fundamental a relação dos clubes com a federação para poder a coisa fluir bem. O que não pode acontecer é tumulto em partida, é desrespeito de regulamento, é a crítica excessiva de arbitragem, é a crítica excessiva de decisões da federação. Então, toda essa relação que às vezes fica conturbada, que acontece todo ano, não é só aqui. Em todos os estados acontecem críticas com arbitragem, com administração de federação, são diversas reclamações, né? Então, o meu projeto para os clubes aqui de Rondônia é fazer esse alinhamento entre a federação e transformar as competições que transcorram de uma maneira mais leve, com mais acesso, com mais debate, um tribunal de justiça com atuação mais presente de advogados de defesa para poder debater, discutir assuntos, enfim. É o que eu espero. Então, eu estou com uma proposta para ele de projeto bem interessante e nós estamos conversando. Ótimo, doutor. Eu te agradeço demais, mais uma vez, mais esse bate-papo e dizer que eu acho que antes, 17, 18, você vai viajar, né? Você está com seu pai aqui em Porto Velho, vai passar o Réveillon no Sudeste, não é isso? Nós estamos pretendendo ir para São Paulo, né? Minha filha está São- lá em tratamento e aí eu estou querendo ir com ele para lá, pelo menos para passar o Réveillon. Mas eu fico uma semana, eu não fico nada mais que isso, não, uma semana e meia, uma coisa assim. Tá ótimo. Então, Feliz Natal Vamos para o nos falar antes senhor. do Natal. Vamos ver se a gente faz um programa antes do Natal para poder falar um pouquinho mais sobre esporte. Vamos sim, tá Dia valendo. 23. Tá fechado. Aí a gente traz resultado da Federação de Xadrez, né? Que vai acontecer esse final de semana. É. Traz esse resultado do pessoal lá do CT do Rondoniense, do Flamenguinho, tá certo? E a bola não para, né? A bola só não tá muito legal pro nosso lado do nosso Fluminense, mas tudo bem. Mas vai melhorar. Mestre, muito obrigado. Obrigado a vocês que ficaram até agora também. 34 minutos, mais de 30 minutos. Mais uma vez, esse bate-papo com o Dr. Leonardo Antunes. Um abraço, muito Um obrigado abraço. e até a próxima. Até a próxima. Valeu.